Oi, boa tarde. Obrigado por virem aqui numa das últimas palestras aqui do FISLE. Então, hoje eu vou estar falando sobre desenvolvimento web com software livre. Então, para começar, primeiro quem sou eu? Sou Daniel. E para vocês saberem um pouco como que eu comecei a entrar na parte de desenvolvimento, há muito tempo eu era bastante fã do James Bond. Não sei se alguém aqui gosta de James Bond também. E eu decidi criar um site sobre James Bond. Na época, o Pierce Brosnan não tinha sido escolhido ainda, ele tinha sido acabado de ser anunciado, ia sair o GoldenEye, e quase não tinha informação sobre ele, isso pelo menos em português. Aí eu decidi criar um site, isso em 1998, quando eu tinha 11 anos. Eu falei, nossa, isso é muito legal. Eu queria ensinar para outras pessoas também. E aí eu comecei a criar site ensinando outras pessoas como fazer site. E na época não tinha muita coisa em português, não existia o iMasters. Então esse foi, eu acredito, o meu quarto site. E aqui foi uma entrevista com o Thiago, que criou o iMasters. Na época ele tinha 19 anos e ele estava divulgando o site dele no canal Webmasters da Brasnet. E aí eu já divulgava os códigos que eu fazia, como que eu crio um fórum, como que eu crio uma galeria, como que eu crio uma página simples. Eu não tinha nem ideia de software livre. Então, eu acredito que até o meu primeiro software livre foi um script para Mirk, onde tinha uma lista de sites, eu quero ter uma enquete, eu quero ter um formulário. Aí você ia lá no Mirk, na opção, e ele cuspia uma lista de sites, e aí eu dava suporte lá no canal da Webmasters. E aí, quando eu descobri o software livre, eu fiquei muito fascinado. Eu falei, eu já faço isso e eu nem sabia. E aí eu descobri o FISLE, isso foi faz 3 anos atrás. E eu até pensei, até faz 4 anos eu estava onde vocês estão e falei, no próximo FISLE eu quero palestrar. Então, é uma experiência bem legal, assim. E, para mim, desenvolvimento, desde pequeno, sempre foi uma coisa menos de trabalho. Então, não uma coisa chata e uma coisa mais de diversão. Então, basicamente, tudo que eu vou falar hoje aqui é pensando nesse lema, menos trabalho e mais diversão. E aí eu criei uma empresa de desenvolvimento web, com software livre, onde eu trabalho principalmente com WordPress. E um dos motivos do porquê eu uso o WordPress é que eu acho bastante divertido desenvolver as coisas para ele. E eu sinto pouco que isso é algo trabalho, é algo chato. E tudo que eu vou falar aqui hoje são coisas que eu uso no meu dia a dia. Então, é bastante da parte de ferramentas, links e dicas. E tanto na parte de design, quanto na parte de desenvolvimento. Então, só para saber, quem aqui é desenvolvedor? Levanta a mão, por favor. Quem aqui é designer? 2 designers. Então, tem bastante coisa de design também. E um aviso, muito conteúdo. Então, eu vou passar bem rápido, até mais rápido do que eu estou fazendo agora, mas ninguém entra em pânico que já tem o link para download no final. Então, tem muita coisa que eu só vou passar o site, o nome, e eu já vou trocar de slide. Então, bora lá. Então, para começar, eu vou começar a falar de editores de código, isso focado mais para a web. Então, um que eu usava no começo era o Aptana, não sei se alguém conhece aqui o Aptana, é um fork do Eclipse. Só que o meu grande problema com o Aptana é que é muito lento. Então, você abre, não dava para fazer muita coisa, e faz pouco tempo eu descobri o Brackets, já faz uns 2 anos, e quem desenvolve ele é a Adobe, por incrível que pareça, tem um produto bem legal deles, open source. E não faz muito tempo tem o Atom, que até faz algumas semanas eles lançaram a versão 1.0, e quem desenvolve é o pessoal do GitHub. E qual que é a minha escolha? Entre esses dois, eu ainda estou usando os dois. Estou usando o Brackets, às vezes eu uso o Atom, não me decidi ainda qual eu gosto mais. Então, aqui eu vou falar de algumas coisas dos 2 editores, que só ter o editor puro, eu acho que você está perdendo muita coisa. Eles têm muita funcionalidade legal. No Brackets, ele chama de extensions, que são uns pacotinhos que você pode instalar extras, e no Atom ele chama de packets.
Então, eu vou falar aqui o que eu acho importante ter num editor para a parte de desenvolvimento web. O primeiro é a parte de autocomplete de HTML e CSS. Como o Brackets ele foi feito para desenvolvimento web, essa parte tudo ele já tem por padrão. O Atom, como ele é um editor mais genérico, eu instalei essas extensões aqui, então do HTML e do CSS, e se você quiser, ele tem de vários outros idiomas. Então tem de Python, de Ruby, e é super fácil de instalar. E para cores, não sei se vocês, alguma vez já programando, tem uma cor lá do título. O que é essa cor? Às vezes tinha que abrir o editor de imagem, colar lá o código hexa para ver. O Brackets, ele já vem com uma funcionalidade que você só clica em cima da cor, ele te mostra a cor. E o Atom, com uma extensão chamada Pigments, ele já mostra aqui todas as cores para você. Então, isso é uma coisa assim bem prática. E a parte de espaçamento e indentação, só por curiosidade, quem aqui é a favor de tabs para espaçamento? E a favor de espaço? Então, uma coisa que a gente programador se bate muito é isso. E para o Brackets, eu instalei aqui essas extensões. O Ident Guides, ele te mostra a linha, mais ou menos em conjunto. Eu normalmente uso 4 espaços, então ele vai separando. O Show White Space é legal para mostrar espaços, às vezes, no final de linha, que fica sobrando. E o White Space Sanitizer, quando você salva, você configura, eu quero que transforme espaço em tab, ou tab em espaço. E ele já faz isso automaticamente para você, além de já tirar os espaços que ficam sobrando no final das linhas. E para o Atom, eu estou usando simplesmente o White Space, que ele já faz tudo isso junto. E o que eu uso? No Brackets, eu estou usando, por enquanto, essas extensões. E no Atom, eu estou usando, por enquanto, esses packets. E atalhos de teclado que eu acho legal. Aí talvez algumas das pessoas estão perguntando, atalho é algo simples. Não precisa, mas eu vejo muito programador fazendo muita coisa simples com mouse. Tipo, eles querem mover um bloco de código para cima, o cara vai lá, seleciona com o mouse, corta e cola lá em cima. Eu acho isso, pelo menos, muito devagar. E tem atalho para fazer isso. Então, você pode mover uma linha ou um bloco de código com esse atalho aqui. Então, no Brackets, no Atom é diferente. Para a parte de duplicar linha, tem esse atalho. A parte de deletar linha, esse outro. E também ele tem, os dois têm o modo abrir rápido. Então, você começa a digitar o nome do arquivo, ele já te mostra aqui em cima quais arquivos começam com esse nome, ou tem essa string, que é uma coisa bem útil, porque aí você não precisa ficar escolhendo aqui com o mouse qual arquivo você quer abrir. Esse é o atalho, dá para abrir esse modo, usando um dos dois. E também dá para abrir 2 arquivos ao mesmo tempo. Então, para quem mexe com CSS e HTML, é bem útil aqui você edita o CSS e aqui você edita o HTML. E desenvolver as coisas em HTML e CSS do zero, eu pelo menos acho muito chato, muito repetitivo, é sempre a mesma coisa. E aí eu comecei a pensar, como que eu faço para não ter que escrever sempre o mesmo código, sempre procurar, eu preciso de uma galeria ou um menu. E para isso existem os frameworks da front-end, e eles têm os elementos básicos. Então vamos pensar, é um menu, é um modal, é uma galeria, é um formulário. Então ele já vem com tudo isso pronto, uns pacotinhos, dá para você usar e só personalizar. E, aqui passar um pouquinho. Algumas indicações que eu tenho. O Bootstrap, que eu acredito que seja o mais conhecido, que foi desenvolvido pelo pessoal do Twitter. E o Foundation, que nem todo mundo conhece assim, mas eu gosto bastante dele. Esses são os mais conhecidos, o que eu acredito que tem as maiores comunidades e que eu acho mais robustos. Tem um monte. O Google ele lançou faz pouco tempo o Material Design, já veio um monte de framework front-end que usa o Material Design. Mas eu gosto mais dele porque eles já estão há mais tempo. Então, não é aquela coisa, um cara ele criou um projeto, aí dá 2 meses, 3 meses, o cara ele desiste. Não tem ninguém que dá continuidade neles. E tem também framework front-end para e-mail, que às vezes é um framework ou um template.
Por quê? Não sei se alguém aqui já fez teste para newsletter. Então, vai abrir a newsletter no site do Outlook, a newsletter no Gmail, a newsletter no Ball. Ou então, abrir no programa do Outlook, abrir no iCedove, ou abrir no Mac. Cada um tem um jeito diferente de ler e eles não suportam muitas vezes. E ainda mais deixar ele responsivo também. Então, normalmente se usa tabela. E alguns modelos legais tem o Ink, que é do pessoal da Zurb, do Foundation, e tem esse Antwoord. E tem mais um monte de framework. Então, se você for na web digitar framework front-end ou framework front-end web, tem um monte. E para CSS, alguém aqui programa em CSS puro? Eu abandonei CSS puro. Acho muito chato, eu não consigo mais fazer as coisas. Uma vez que eu conheci os pré-processadores de CSS, eu não volto mais. O que ele é? Para mim, ele deixou o CSS de novo divertido. Então, basicamente, ele juntou várias coisas legais de linguagem de programação com CSS. Algumas coisas delas são variáveis. Então, você pode criar uma variável de cor. E o que é mais legal é que você pode montar uma paleta de cores do seu projeto. Tipo, eu tenho uma cor primária, uma cor de texto, uma cor de link, uma cor para hover. E aí, em todos os lugares, você só chama essa cor. Então, se uma vez precisar mudar, eu crio o meu básico, uma cor primária, uma cor secundária, uma cor de hover. E aí, quando eu faço um outro projeto, eu só preciso mudar essa cor. E eu já tenho toda a paleta já no meu projeto. Ou, às vezes, até quando o cliente pede para mudar, você vai lá em um lugar, muda, ele já muda em tudo para você. Outra coisa legal, que eu não consigo viver sem também hoje em dia, é o nesting. Então, você pode colocar estilos dentro de outros. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma ID do teste. A gente fala que dentro do teste tem um LI e tem um A, e dentro desse A tem um hover. Então, não precisa mais digitar teste, LI, A, hover. E com isso fica legal, porque aí você pode agrupar. Então, tudo que está do teste está aqui dentro. Então, o código CSS ele fica muito mais legível e muito mais limpo. E aqui, usar também as cores, tudo. E uma outra coisa legal são os mixins, que são tipo funções. Então, você pode... Eu criei aqui um mixin left, e aqui ele recebe uma variável de distância. Então, eu digo que ele tem um float left com margem left para essa distância. Aí, quando eu for no estilo aqui, eu só digo, eu estou incluindo o left com 10 pixels. E ele automaticamente joga os 10 pixels aqui. E aí você pode colocar ainda um valor padrão aqui. Então, se eu não escrever nada, ele põe 10 pixels. Então, poderia fazer só um include left. E dá para fazer mais um monte de coisa. Esse é só um exemplo, é bem simples. E tem mais um monte de opção. E ainda tem coisas que você pode colocar em cima deles que encurtam. Eu quero fazer um shadow. Então, tem um mixin do shadow que ele automaticamente adiciona já o código para o Firefox, o código para o IE, para o Mac, ou para o que precisar, com uma linha de código só. Então, você não precisa mais escrever aquelas 6 ou 7 linhas de código, dá para dar suporte em todos os navegadores. E as minhas indicações, tem o less e o SAS. E o que eu uso? Hoje em dia eu uso o Foundation junto com o SAS, junto com o Ink. Por que eu uso o Foundation? Eu acho a nomenclatura dele muito mais fácil. Então, quando eu estou fazendo a parte de coluna, se eu quero ter 12 colunas para o small, eu faço small 12. 12 colunas para o large, large 12. E eu acho ele mais organizado do que o Bootstrap. E ele foi o primeiro a chutar a bunda do IE8. Ele falou, a gente quer avançar. E o IE8 está deixando a gente para trás. Então, não vamos dar mais suporte para o IE8. Isso já faz, acho que 2 anos, e o pessoal ficou louco nos fóruns. Não, eu preciso, para os meus clientes e tudo. Tinha lá um jeito de dar um suporte meia boca, mas eles conseguiram avançar bastante. E eles lançaram, acho que 1 ano antes do que o Bootstrap, para pensar o framework como mobile first. Então, eu gosto que eles ficam bem na frente, assim. E você deve estar se perguntando, legal, então eu vou criar o meu próprio framework. E minha pergunta é por que não melhorar um framework que já tem? Porque senão fica acontecendo, hoje tem um monte de framework, o cara cria, dá 1 ano, o cara desiste porque mudou de emprego, ele fez uma outra coisa, e aí as outras pessoas que estavam usando
elas ficam comendo poeira. Porque a maioria, às vezes, não tem muito conhecimento de software livre, de GitHub, ajudar. E é difícil falar de frameworks sem você falar de task runner. Não sei se alguém já ouviu falar aqui de task runners. Acho que só uma pessoa. Que eles são basicamente automatizadores. Eu vejo mais ou menos muita coisa que eles fazem antes estava nos editores. Então, por exemplo, no meu editor eu tinha um plugin que minificava o JavaScript. Hoje em dia isso tem separado em um text runners. Então, algumas indicações é o Grunt e o Gulp. Esses são os dois mais conhecidos. O que estou usando agora é o Foundation junto com o Grunt. Aí você fala, beleza, o que eles fazem? Então, eles automatizam tarefas. Aí a primeira, que eu acho uma das mais interessantes, é o Watch. Então, você entra na pasta onde está o teu site e roda o comando com o Watch, que ele fica monitorando todos os arquivos que mudam na tua pasta. Isso é útil para você processar o SAS e o LESS. Então, quando você está editando o SAS, você salva, ele automaticamente vê que você salvou e já gera um ponto CSS para você. Ou então, para comprimir o JavaScript. Então, isso é uma coisa que eu uso bastante. Então, você está editando lá o teu arquivo, salvou, ele automaticamente ele já gera um min para você, e você já pode falar, olha, eu quero que você junte todos esses arquivos JavaScript nesse único min aqui. Que isso é uma coisa para otimização e desempenho bem importante. E para comprimir imagens, você pode dizer, olha, essa é a minha pasta de imagens. Então, tudo de imagem que você joga lá, ele automaticamente comprime para você. E essa é uma funcionalidade que eu acho muito legal, que é o Live Reload, que enquanto você está editando um HTML, um PHP, quando você salva, ele automaticamente atualiza a página do navegador para você. Então, não tem mais aquela coisa de estar dando F5 ou Ctrl R toda hora para ver do que mudou. E ele tem uma coisa que eu achei, acho que faz uns 6 meses atrás, um gerador de favicon. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas para que eu vou precisar? Tem algum padrão para isso? Aí eu comecei a pesquisar. Existe algum padrão de favicon? Alguém sabe se existe? Alguém já pesquisou isso? Eu pesquisei, e o que eu encontrei? É um ponto ICO, que é normalmente o que eu usava. Aí uma hora eu falei, não, vou usar um PNG, porque suporta mais cores e fica mais bonito. E eu descobri que não era ponto .ico, não era PNG e não era nenhum dos dois juntos. O padrão era isso daqui. Você precisa ter todos esses arquivos aqui para você ter. Esse site ele tem completo suporte para os favicons. Imagina você editar imagem por imagem para criar isso tudo. Eu fazia isso na mão. Aí eu descobri o favicons, onde eu jogo uma imagem e ele automaticamente gera todas essas imagens para mim. E tem um monte de coisa que eles podem fazer. E aí você se pergunta, tá, uso o Grunt, o Gulp. O Grunt ele é um pouquinho mais antigo. Aí veio o Gulp e disse, a gente resolve todos os problemas do Grunt. Aí já veio outros que disseram, todos os problemas que o Gulp e o Grunt tinha, a gente resolve. E cada vez vem um outro. E aí um amigo meu me mandou um link do Keith, que ele escreveu uma matéria da por que a gente deve parar de usar Grunt, Gulp ou qualquer outro. Aqui tem um artigo deles, e ele só não reclama, ele também dá a solução. Então ele escreveu um outro post, que o NPM é o gerenciador de pacotes para essas bibliotecas que o Grunt, o Gulp já usa. Todos aqueles outros lá que eu coloquei usam um NPM, dá para baixar. Ele fala, vamos fazer isso tudo usando o próprio NPM. E ele mostra um exemplo de um arquivo de Grunt que tem umas 100 linhas. Ele fez a mesma coisa usando o NPM 10 linhas. E conseguiu resolver. Então, além de você não colocar um monte de coisa no seu projeto, porque o ImageMin, ele tem um pacote do ImageMin e tem um pacote do ImageMin. E o NPM não, você só tem o pacote que você realmente usa. E aqui está a matéria dele. Aí você fala, legal, eu comecei a construir o meu site responsivo, como é que eu testo ele?
O Chrome ou Chromium, quando você dá F12, tem escondidinho aqui embaixo um celular, que aí você clica e você pode escolher aqui em cima um modelo, ele te mostra. E o Firefox você dá Ctrl+Shift+M ou vai lá no modo desenvolvedor e ele te mostra aqui o site, então você pode testar. Eu, em princípio, não recomendo só usar os breakpoints de modelo. Eu recomendo sempre você abrir tudo e ver como o site ele vai se adaptando em todos os pixels, até porque aparelho hoje não tem um padrão. O pessoal lança um aparelho, é um tamanho novo, é uma tela maior, é uma tela menor. Então, o ideal é ele funcionar em todos os tamanhos. Aí até eu estava vendo ontem uma palestra aqui, daí que o cara falou, esqueça design, é pixel perfect. Não existe mais isso. Não tem como fazer, tá? Mas no layout eu quero que isso esteja 5 pixels aqui. Quando você faz responsivo, é muito difícil fazer isso, então o melhor é esquecer isso, porque não tem como. E aí você fala, legal, agora como é que eu vou mostrar para o meu cliente, ou para o meu chefe, que o site é responsivo? Eu vou mandar ele lá no Chrome da F12 e lá no celular, e aí no Chrome você precisa ainda atualizar a página, dá para se adaptar. E o Jamos aqui, ele desenvolveu um código bem legal em HTML, onde tem um visualizador aqui em cima, onde você digita o endereço do site, ele automaticamente ele carrega aqui numa tela, e aí você só dá um clique aqui nas outras telas e ele te mostra como o site ele se adapta. Então eu uso bastante isso para mostrar para cliente, porque o cara ele acessa isso, vê que legal, já consegui ver sem nenhuma dificuldade. E aí, quem aqui desenvolve site em grupo? Digamos, mais do que uma pessoa está mexendo aqui no mesmo código. Então, eu espero que vocês usem controle de versão. Quem não usa, os mais conhecidos são o Git, o Mercurial e o Bazaar. E isso traz alguns problemas, que são 1, 2 ou mais pessoas editando o mesmo arquivo. E o que acontece? Conflitos. A palavra do terror de quem usa controle de versão. E principalmente no CSS, que a gente costuma ter uma tripona de style para o site inteiro. Então, se você usa Sass ou Less, dá para separar isso fácil em vários módulos, e ele continua gerando um único CSS. Então, eu vou dar um exemplo aqui usando Sass. Então, eu gosto de separar aqui em pastas. Então, tenho uma pasta para layout, onde eu separo só o código do topo, só o código do rodapé, código de formulário, de sidebar. E eu tenho uma outra pasta onde eu separo os estilos específicos para cada página. Então, com isso, se eu estiver editando o topo, o João estiver editando o index e o Marcos estiver editando os serviços, aí não dá conflito. A gente consegue editar tudo isso ao mesmo tempo. E eu agrupo tudo no style. Então, eu faço um import para cada um. A única coisa é não enviar o arquivo processado para o controle de versão. Então, eu sempre fico rodando lá o grunt. Então, quando eu dou um pull, ele baixa lá, por exemplo, o novo rodapé e ele já compila para o novo CSS. Então, eu só envio o arquivo .css compilado já no final de desenvolvimento ou quando eu quero fazer algum teste. E caso nele der algum conflito, você só faz um revert nele, gera de novo o CSS, está resolvido, ninguém perdeu nada. E agora, eu vou mudar a vida de vocês. Vou até um aviso, essa ferramenta vai explodir a cabeça de vocês. Quando eu comecei a usar ela, a minha vida de programador mudou. Para todo mundo que eu mostro, empresa, agência, assim, no mínimo o cara vai no banheiro com o nariz sangrando assim, porque ele não aguenta assim, que é o Emmet. Alguém conhece o Emmet aqui? Alguém já ouviu falar a palavra do Emmet? Então, no site ele diz que é a caixa de ferramentas essenciais para o desenvolvedor web. Eu tenho um outro nome para ele, que é um super, hiper, mega blaster autocompletar. Então, eu acho ele bem intuitivo. Eu não tive que ler praticamente nada de documentação para usar ele. E alguns exemplos aqui básicos com CSS. Então, você quer colocar um background color. Então, vamos pensar em uma versão pequena disso. Um background color. Então, você só digita isso, dá tab, ele expande para isso daqui. Então, font weight bold.
Então, a gente tem isso daqui e esse é o atributo do font weight. Então, vamos pegar aqui as duas primeiras letras, as três aqui, digitar font weight com atributo bold. Ele expande para isso. Font size 10px. Esse é um pouquinho diferente. É FZ10. Então, você digita FZ10 da tab, ele expande para isso daqui. Margem top 50, MT50. Já sem dificuldade. E para HTML, ele faz isso também. Então, por exemplo, um link, algo bem simples, é um A. Então, você dá tab, ele transforma nisso daqui. Uma lista, o L. Da tab, ele transforma nisso daqui. Classe, ponto, classe 1, ele transforma num div com essa classe. Duas classes juntas, põe as duas juntas, ponto classe 1, 2, ele transforma num div com as duas classes. Então, bora deixar o L agora um pouquinho mais divertido. Um L com uma classe de lista. Tab, ele transforma nisso daqui. Só que ninguém usa um L simplesmente. A gente usa um L com uma LI dentro. Então, a gente põe aqui, dentro do L, tem uma LI, ele transforma nisso daqui. Tá, então vamos fazer uma LI vezes 4. A gente faz LI vezes 4, ele transforma nisso daqui. Deixar mais difícil ainda, uma LI vezes 4 com um A dentro. Então, a gente quer 4 LIs com A. Transforma nisso daqui. Agora o Lorem. Quem aqui usa Lorem Y? Você só digita Lorem, dá tab, gerador de Lorem Y. Então, você está lá fazendo um sitezinho, quer jogar um Lorem, quero 4 parágrafos com Lorem dentro. Pronto. Já fez. E aí, vamos pegar aquele código lá, deixar ele mais fodão ainda. Então, vamos jogar um Lorem dentro dele. Tcharam. Pronto, tem uma lista com um link e para cada um tem um Lorem. E aí vocês... Mudou a vida. É muito legal esse game. O melhor é com o som que ele fica fazendo. E ele tem suporte a vários editores, inclusive os dois que eu falei, o Atom e o Brackets, e até o... Tem Sublime também, para quem usa. E são essas pequenas mudanças que eu vejo que dão grandes resultados no dia a dia. E é uma coisa extra aqui, que não tem direito a ver com desenvolvimento, mas a gente usa bastante. Como é que vocês guardam senha de site, de servidor, FTP, SSH, usa arquivo texto, usa e-mail? Eu vou deixar lá guardado no meu e-mail porque eu só faço uma busca e eu acho. Tem uma ferramenta bem legal, que é o KeepSX. Ele funciona em Mac, Linux, Windows, que você tem uma senha mestra. Então, essa aqui é a minha senha mestra. E aí você consegue salvar todos os teus usuários e todas as tuas senhas e ainda agrupar eles aqui em grupo. Então, você só seleciona um item lá que você salvou, você dá Ctrl B, vai no formulário, dá Ctrl V, com Ctrl B ele copia o usuário, se dá um Ctrl C, ele copia a senha. Então, você vai lá no formulário, dá um Ctrl V. Então, com isso, um monte de senha, eu nem sei mais. Eu só vou lá, dou Ctrl B, Ctrl V, Ctrl C, e ele, inclusive, tem um gerador de senha. Então, para muitos sites, eu gero uma senha aqui super complicada, deixo salvo aí, e na hora de usar, eu só copio e colo. Então, é uma ferramenta bem interessante. E para design... quem aqui desenvolve o wireframe para design? Que bom, ninguém. Então, eu desisti de desenvolver wireframe e hoje em dia eu só faço protótipos. Por quê? Porque a experiência de navegação é totalmente diferente. Então, você pode ver como as coisas funcionam, dar clique em link, ver a estrutura de navegação, ver se está demorando muito para chegar numa página. E um problema de wireframe é como que você vai mostrar um menu fixo. Ou então, é como você vai mostrar que o site é responsivo. Você vai desenvolver 3 imagens demonstrando, esse é o site para desktop, esse é o site para tablet, esse é o site para celular. Isso demora muito tempo.
E o que acontece depois que você desenha o wireframe? É tudo jogado fora. Os programadores não vão usar para nada. E no protótipo você consegue reutilizar isso. Aí vai a pessoa, o designer, falar, mas é muito chato fazer HTML, CSS. Lembra do Emmet? Ou do framework front-end? Ele já tem todos esses blocos prontos. E como é um protótipo, o próprio estilo padrão do Foundation ou do Bootstrap, você pode deixar, não precisa mudar nada, é só um protótipo. E aí, uma coisa legal é juntar o Emmet com o framework da front-end. Então, para Foundation, tem um carinha que desenvolveu o Foundation 5 Emmet, só que ele só desenvolveu para bloco grande, eu quero um menu, eu quero um formulário, eu quero uma lista, um accordion. E eu estou desenvolvendo um com a parte tudo de colunas, de classe, lista, onde você digita D2.R, isso vira um row. Você digita D2.S1, vira um small 1 columns. D2.S1 L4, vira um small 1 large 4 columns. Então fica super rápido de fazer. E aí eu vou dar aqui uma lista de ferramentas e links mais focados na parte de design. O primeiro, mais óbvio, o editor de imagem, o GIMP, mas tem uma coisa que às vezes nem todo mundo sabe, que é um plugin para GIMP, que você instala esse pacote, esse é o nome do pacote no Debian e no Ubuntu, que ele já instala vários plugins extras, bem interessantes. E na criação de layout, eu uso o Inkscape. E uma coisa que às vezes é difícil é a parte de grid. Então, eu desenvolvi um modelo de grid, dá para fazer o download dele aqui, onde, por exemplo, aqui é o modelo para 12 colunas, 6 colunas. O Foundation ele tem um negócio chamado Block Grid, que eu acredito que o Bootstrap não tem, onde você só diz, no desktop são 4 itens por linha, no Medium são 3 itens por linha, e no celular é só 1 item por linha. Então, ele automaticamente vai organizando para você. Então, aqui é só alinhar as coisas, ajuda bastante. Eu vou colocar em breve um outro para grid de 1.200 pixels, que é a grid atualmente que o Bootstrap usa. Então, vai dar para usar ele para o Bootstrap também. E algo legal da paleta de cores, tem o Agave, que nem muita gente conhece, que você joga uma cor, até eu escolhi a cor do Fizzly aqui, e ele já te diz outras cores complementares, outras cores monocromáticas que tem a ver com essa cor. E eu descobri faz pouco tempo que o GPIC, que é um software normalmente que você usa, eu quero saber da qual cor é essa. Ele também gera aqui um Scheme Generator, essa paleta de cores para você. Inclusive, ele gera mais do que o Agave. Então, isso ajuda bastante a você montar uma paleta de cores para o teu projeto. E tem um otimizador de imagens, para quem não quer usar lá o pacote do NPM, que é uma interface gráfica, onde você abre o programinha, joga a imagem e ele já otimiza para você. Eu já consegui, às vezes, até 50%, diminuir o tamanho de uma imagem. E aqui é uma lista de vários sites que tem material em Creative Commons, Copyleft, ou outros que são livres também. Para fotos, o mais básico é a busca avançada do Flickr, onde você pode dizer, eu só quero fotos em Creative Commons. Esse eu acredito que a maioria conheça. Mas o Flickr ele lançou faz um tempo um projeto que só são fotos de propriedade pública, então até o endereço separado. Outros sites legais é o Unsplash, é um dos que eu mais gosto, até todas as fotos dessa apresentação elas foram tiradas desse site. Tem o Pexels, que pouca gente conhece, acredito, e de vetores tem o mais famoso que é o OpenClipArt, tem o Vector OpenStock, tem o FreePik, que eu acredito que muita gente use ele hoje em dia. Para logos, eu descobri recentemente, eu quero colocar uma logo do Angular lá no meu site, dizendo que ele foi feito com Angular, ou com WordPress, ou coisa assim. Um cara criou o SVG Porn, onde tem todas as logos dos projetos mais conhecidos para desenvolvedores em SVG. Para ícones, tem o Icon Finder, o Icon Monster, eu gosto bastante dele, que são tudo ícone flat, bem minimalista, e você já faz o download direto em SVG. De texturas, eu gosto muito desse site aqui,
porque as texturas deles são todas encaixáveis. Então, você tem uma imagem, então eu jogo no Inkscape e crio um padrão com ela. Então, eu consigo deixar o fundo inteiro com uma imagem pequena. Isso fica bem legal, porque fica bem leve. Dá para carregar. E tem o Love Textures. Aqui já são mais texturas mesmos de um arquivo só. Então, isso para impresso é mais legal. E de fontes, tem o Open Font Library. Acredito que a maioria usa mais o Google Fonts. E tem esse outro projeto aqui, que é The League of Movable Type, onde tem umas fontes bem interessantes, livres também. E de vídeo, que é uma coisa que a gente está usando muito em site hoje, imagem de fundo, um vídeo de fundo, tem esse cover aqui, é bem legal, que tem uns vídeos bem genéricos, assim, de uma pessoa editando um código-fonte no editor, ou uma paisagem. Inclusive, ele tem uma funcionalidade onde você pode escolher, para ver aqui no fundo do site, então você já vê como isso fica no site. Tem o Pexels Videos, que é relativamente novo, porque antes eles só tinham de fotos. Tem o Distill, que tem umas coisas bem legais também. E o Pound 5, que recentemente ele lançou. Ele é mais uma ferramenta onde você paga e tem acesso à biblioteca deles, e eles lançaram esse projeto só com arquivos de domínio público. Então, resumindo, menos trabalho, mais diversão, dá para fazer do que realmente importa. Essa é a minha filosofia. E, não sei se alguém se perguntou, vendo a imagem. Então, é isso. Aqui está o meu contato, e aqui já tem a palestra para quem quiser fazer o download. Obrigado. Alguém tem alguma dúvida, alguma ferramenta que eu não coloquei aqui e queira compartilhar? Algum site? Por favor. Aqui, ó. Oi. Tu usa teste no front-end? Teste? Jasmine, Karma? Não. Eu faço mais... O que eu tenho é um servidor de teste, onde eu mando para ele, aí eu testo lá no servidor. Só o back-end? Isso. Só mais a parte de front-end, na verdade. Tá. Entendi. Porque eu nem sei se tem para front-end. O meu teste é dar o console de navegador. Eu vejo se não tem nenhum erro lá. Tudo bem? Opa. No uso de vídeos no site, você tem alguma recomendação para... Formato? O formato, porque, por exemplo, eu coloquei no web, mas aí não funcionou no celular, Android. O vídeo do fundo. Eu normalmente... MP4, OGV e WebM. Eu uso os 3 formatos. Até porque eu acho que o celular da Apple ele vai abrir o OGV. Nem todos abrem o WebM. Aí o MP4 é um fallback meio genérico. E antes eu gosto sempre de carregar uma imagem. Então pego o primeiro frame do vídeo, eu converto em um JPG, eu faço ele carregar primeiro, porque a pessoa abre a página, já vê a imagem, e aí depois o vídeo ele vai por trás. Então, às vezes, a pessoa nem percebe que ela está vendo uma imagem, porque eu prefiro o primeiro frame, aí ele já começa a tocar o vídeo depois. E para celular eu costumo tirar o vídeo. Eu deixo só a imagem mesmo, ou então só uma cor de fundo. Mais alguém? Alguém aqui tem um site legal com coisas para baixar que sejam livres? Que não seja ilegal. Então, acho que é isso. Obrigado. E qualquer coisa pode me mandar um e-mail aqui.